Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Hoje o tema é quente e impacta diretamente o bolso público, né? Vamos explorar a nova lei de licitações, aquela 14.133 de 2021, e o nosso foco vai ser em dois pilares: publicidade e transparência. Temos aqui uns materiais bem interessantes, manuais técnicos, análises da lei, e a missão é entender como essa legislação tenta, jogar mais luz sobre as contratações públicas. A ideia é torná-las mais claras, mais abertas para todo mundo ver. Exato. É o ponto nevrálgico mesmo. A nova lei, ela não trata a transparência e a publicidade só como princípios bonitos no papel, sabe? Eles estão lá como fundamentos, claro, no artigo 5º, mas a lei busca tornar isso realidade com ferramentas concretas. Vamos ver como isso mexe com tudo, né? Desde a hora que se pensa em contratar algo, lá no planejamento, até a fiscalização final do contrato. A aposta é que com mais informação circulando, o controle pela sociedade fica mais forte e o dinheiro público pode ser usado de forma mais eficiente, inteligente. Entendido. Então vamos começar a desembrulhar isso. Como a lei tenta fazer essa mágica da transparência acontecer na prática? E antes até, por que essa ênfase toda? O que estava tão, digamos, opaco antes que essa lei tenta consertar? Boa pergunta. A ênfase vem muito da constatação de que a falta de transparência é um terreno fértil para muitos problemas, né? Direcionamento de licitações, conluios, acordos por baixo dos panos e, principalmente, o mau uso do dinheiro público. A lei nova, então, ela reforça a transparência e a publicidade como princípios básicos ali no artigo 5º, junto com outros como legalidade, moralidade, eficiência. E tudo isso buscando garantir os objetivos centrais do artigo 11. Selecionar a proposta mais vantajosa para a administração. Que não é só a mais barata, certo? Exato. É a de melhor custo-benefício e também tratar todos os competidores de forma igual, a isonomia, estimular a competição injusta e, crucialmente, evitar o sobrepreço e o superfaturamento. Sobrepreço e superfaturamento. A gente ouve muito esses termos. Mas qual a diferença exata nesse contexto da lei? Olha, de forma simples, o sobrepreço acontece lá na origem, na licitação. É quando a administração aceita contratar algo por um valor bem acima do que o mercado pratica naquele momento. Já o superfaturamento, ele ocorre depois, durante a execução do contrato. É quando os pagamentos acabam sendo maiores do que deveriam. Ah, entendi. Tipo, mediram errado a obra ou fizeram um aditivo sem necessidade. Isso, exatamente. Pode ser por medições erradas, serviços que não foram feitos, mas foram pagos, aditivos injustificados, várias coisas. E a transparência funciona como um antídoto para isso, né? Porque permite que qualquer um, cidadãos, imprensa, órgãos de controle, acompanhe o processo e identifique esses problemas. Mais gente olhando, mais difícil fica esconder as irregularidades. Faz todo sentido. Menos caixa preta, mais responsabilidade. Isso nos leva à questão prática. Como a lei garante que essas informações cheguem mesmo às pessoas? Ouvi falar muito sobre um portal centralizador, o tal do PNCP. Correto. A grande estrela da transparência na nova lei é, sem dúvida, o Portal Nacional de Contratações Públicas, o PNCP. Ele foi pensado para ser o ponto central, onde todas as informações sobre licitações e contratos públicos do Brasil inteiro, União, Estados, municípios, deveriam convergir. Do Brasil inteiro. Isso é ambicioso. Muito. E não é um portal só do governo federal, viu? A gestão é compartilhada, feita por um comitê gestor com representantes de todas as esferas. E tem um detalhe fundamental no artigo 94. A lei diz que a publicação das informações relevantes no PNCP é condição para que os contratos e seus aditivos tenham eficácia. Eficácia. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que, para eles realmente valerem juridicamente, para produzirem seus efeitos, eles precisam estar publicados lá. Se não publicar no PNCP, o contrato fica, digamos, capenga, não tem validade plena. Nossa, isso é forte. Quer dizer,
Não basta assinar o contrato no gabinete, tem que tornar público no PNCP para ele pegar de verdade. Exatamente essa a ideia. É um incentivo enorme para que os gestores alimentem o portal. E que tipo de informação a gente realmente encontra nesse PNCP? É um mar de dados difícil de navegar ou é algo mais organizado? A intenção é que seja um repositório bem completo e organizado. A lei detalha bastante o que deve estar lá, no artigo 174. Pensa assim, planos de contratação anuais. Aqueles documentos que mostram o que cada órgão pretende comprar ou contratar no ano seguinte. Ah, isso ajuda na previsibilidade, né? Para as empresas se prepararem. Muito! Aí tem também catálogos eletrônicos para padronizar produtos e serviços, os editais completos de licitação, de credenciamento, de pré-qualificação, os avisos de quando se contrata alguém diretamente, sem licitação, e as justificativas para isso, que são super importantes. Com certeza, as contratações diretas sempre geram mais desconfiança, né? Pois é, tem que estar bem justificado. E continua. As atas de registro de preços, os próprios contratos assinados e qualquer alteração feita neles, os termos aditivos. E vai além. Até notas fiscais eletrônicas relacionadas aos contratos podem ter que constar lá dependendo da regulamentação. Uau! Fora isso, o portal deve oferecer ferramentas úteis. Um cadastro unificado de fornecedores, um painel para pesquisar preços de referência, acesso a outros sistemas de planejamento e gestão. A ideia é ser tipo o Google das contratações públicas no Brasil. O acesso é aberto, qualquer um pode entrar lá no pncp.gov.br e pesquisar. Parece realmente um salto de qualidade em termos de acesso à informação. Se funcionar bem na prática, né? A alimentação dos dados for correta e tal. Esse é o desafio, claro. A ferramenta existe, mas depende do uso. E o PNCP é o único canal agora? Aqueles avisos em diário oficial, por exemplo, acabaram, ou em jornal. Não acabaram, mas o papel deles mudou um pouco. A regra geral, no artigo 54, ainda prevê a publicação de um extrato, um resumo do edital no diário oficial correspondente. Aquele aviso curtinho, sabe? Ele continua existindo e o órgão pode, se quiser, publicar também em jornal diário de grande circulação. É facultativo. Ah, então o resuminho continua no diário oficial. Isso. Mas o documento completo, o edital, com todos os detalhes, todos os anexos, esse tem que estar obrigatoriamente disponível na íntegra lá no PNCP. O portal é a fonte primária e completa da informação oficial do edital. Entendi. E tem alguma diferença para municípios menores? Imagino que a estrutura seja mais difícil para eles. Dados da lei para os municípios com até 20 mil habitantes se adaptarem a algumas exigências, como, por exemplo, a obrigatoriedade de usar o PNCP e de realizar as licitações preferencialmente na forma eletrônica. Enquanto eles não se adaptam totalmente, esses municípios menores precisam publicar no Diário Oficial e garantir que os documentos estejam disponíveis, mesmo que seja a versão física, para consulta lá na prefeitura. Faz sentido ter esse prazo de adaptação. Então, o PNCP é o centro, mas ainda existem essas outras camadas de publicidade. E existem situações em que a informação não é pública. A lei permite algum tipo de sigilo? Às vezes pode ser necessário, né? Sim, a publicidade é a regra absoluta. Mas a lei prevê exceções bem pontuais e que precisam ser justificadas. O artigo 13 fala que o sigilo pode ocorrer em casos muito específicos, quando a divulgação puder comprometer a segurança da sociedade ou do Estado. Coisas bem sérias mesmo. Segurança nacional, tipo equipamento militar, essas coisas? Exatamente. Ou informações estratégicas. Além disso, existe o que a gente chama de sigilo diferido. Sigilo diferido. Como assim? A informação se torna pública, mas só depois de um certo momento. Não fica secreta para sempre. O exemplo clássico é o conteúdo das propostas dos licitantes. Elas ficam em envelopes lacrados, né? Só são abertas e reveladas na sessão pública de abertura. Até lá, o conteúdo é sigiloso. Outro exemplo importante, previsto no artigo 24, é o orçamento estimado pela administração. O valor que o órgão acha que vai gastar. Ah, esse pode ficar secreto. Pode, mas não é automático. O gestor pode decidir manter esse valor em sigilo até o fim da fase de lances, mas ele precisa justificar muito bem o porquê. A ideia é que, em alguns casos, revelar o orçamento antes pode influenciar as propostas para cima, sabe?
Os licitantes podem acabar mirando naquele valor. Mantendo o sigilo, talvez se consiga um preço melhor. Entendi. Faz sentido estratégico. Mas tem que justificar bem. Tem que justificar. Não pode ser uma decisão arbitrária. A regra é a publicidade do orçamento. O sigilo é a exceção justificada. Ok, transparência como norma, mas com essas exceções racionais. Pensando agora nesses mecanismos todos, o que seriam exemplos de boas práticas que a lei claramente incentiva? O que um gestor público que quer fazer a coisa certa deveria priorizar para ser transparente? Olha, acho que a principal boa prática, a número 1, é alimentar o PNCP de forma completa, correta e no prazo. Não adianta ter o portal se ele estiver desatualizado ou com informação faltando. Outras práticas importantes que a lei estimula: publicar o plano de contratações anual, lá do artigo 12, estudar previsibilidade para o mercado e para a sociedade, usar os catálogos eletrônicos de padronização, que ajudam a comprar melhor e comparar preços, detalhar muito bem as justificativas para uma contratação direta, lá no artigo 72, tem que mostrar por que não foi possível licitar. Isso é crucial mesmo. Sim. Outra coisa, gravar as sessões presenciais de licitação em áudio e vídeo. A lei diz que a licitação deve ser preferencialmente eletrônica, mas se for presencial, tem que gravar para ter o registro. Está no artigo 17. E também manter um histórico do desempenho dos fornecedores nos contratos anteriores, como manda o artigo 88. Isso ajuda a contratar melhor no futuro. Saber quem entrega bem, quem atrasa. Exato, tudo isso não só dá transparência, mas ajuda na própria gestão, na eficiência. E a lei também fala das linhas de defesa, no artigo 169. Linhas de defesa? Como assim? É um conceito de controle interno. A primeira linha são os próprios servidores que atuam na licitação, que têm que seguir as regras. A segunda linha é o assessoramento jurídico e o controle interno do próprio órgão, que revisam os atos. E a terceira linha é o controle externo, como os tribunais de contas e também o controle social, feito por todos nós. Ter essas linhas funcionando bem é um grande incentivo à conformidade e, por tabela, à transparência. Interessante essa estrutura. Essas são as práticas que abrem as portas, digamos. E no caminho contrário, quais seriam as más práticas? Aquelas que a falta de transparência facilita e que a lei tenta combater mais diretamente, o que ela busca coibir com força. Bom, a lei é bem direta em proibir várias coisas que atrapalham a competição ou escondem informações. Por exemplo, lá no artigo 9º, ela proíbe incluir no edital cláusulas ou condições que restringam a competição sem um bom motivo. Tipo, exigências muito específicas que só uma empresa consegue cumprir. Exatamente. Ou preferências indevidas, direcionamento. Isso é uma má prática clara que a lei combate. Outra coisa grave: quebrar o sigilo das propostas antes da hora certa. Isso não é só uma irregularidade administrativa, é crime. Está previsto no Código Penal, no artigo 337J, que foi alterado pela própria Lei 14.133, tem pena de prisão. Nossa, é sério mesmo? Muito sério. E, como a gente já falou, não publicar o extrato do contrato, o aditivo no PNCP no prazo certo, faz com que ele não tenha validade plena, não produza efeitos. É uma consequência direta da falta de publicidade. Além disso, a falta de transparência e outras irregularidades podem levar a sanções administrativas bem pesadas para as empresas que cometem as infrações. O artigo 156 lista várias: advertência, multa. E pode impedir a empresa de contratar com o governo. Pode sim, tem um impedimento de licitar e contratar que pode durar um tempo, e a sanção mais grave de todas, que é a declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com toda a administração pública. Inidoneidade. Isso basicamente quebra uma empresa que depende de contrato público, né? Basicamente fecha as portas do setor público para ela. É a punição máxima na esfera administrativa. E essas punições ficam só no papel ou elas se tornam públicas também, para outras entidades saberem? Ótimo ponto. Elas se tornam públicas sim. O artigo 161 diz que as sanções de impedimento e inidoneidade devem ser obrigatoriamente registradas em 2 cadastros nacionais. O 6, que é o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas,
e o CNEP, Cadastro Nacional de Empresas Punidas. Esses cadastros são públicos, qualquer um pode consultar pela internet. Ah, então uma prefeitura pode checar se a empresa que ganhou a licitação já foi punida em outro lugar? Exatamente. Isso aumenta muito o custo reputacional de agir errado. A informação circula. E, claro, a lei reforça o combate ao sobrepreço e ao superfaturamento, que, como falamos, muitas vezes só são possíveis em ambientes onde falta transparência para esconder os preços inflados ou as medições erradas. Fica claro que a lei tenta cercar falta de transparência por vários lados, né? Com ferramentas como o PNCP, com obrigações de publicar, com punições. Com tudo isso na mesa, então, que conselhos práticos a gente pode dar? Primeiro para os gestores públicos, o pessoal que está lá na linha de frente operando a lei no dia a dia. Para os gestores, a mensagem principal é: usem o PNCP. De verdade, alimentem o portal corretamente dentro dos prazos que a lei estabelece para cada tipo de informação. Cumpram os prazos mínimos de divulgação dos editais, lá do artigo 55, e o prazo para publicar os contratos no PNCP do artigo 94. Outra coisa, documentem absolutamente tudo, todas as fases do processo, desde os estudos técnicos preliminares, lá na fase preparatória do artigo 18, até a fiscalização do contrato. Justifiquem bem as decisões, especialmente quando optarem por uma contratação direta, como exige o artigo 72, tem que ter um processo bem instruído. Implementem uma boa gestão de riscos, como pede o parágrafo único do artigo 11, e fortaleçam aquelas linhas de defesa internas que mencionei do artigo 169. E aquela dica dos modelos padronizados. Uma dica muito prática: usem os modelos de minutas padronizados de editais, termos de referência, contratos. A Advocacia Geral da União, a AGU, disponibiliza vários modelos no site dela. Adaptar esses modelos não só economiza tempo de elaboração, mas também ajuda a garantir que os documentos estejam alinhados com a lei, com a jurisprudência, reduz muito o risco de questionamentos futuros. Excelentes recomendações para quem está dentro da máquina pública. E para o cidadão comum? O jornalista, o membro de uma ONG, o pesquisador, enfim, quem está do lado de fora, querendo acompanhar, querendo exercer o controle social. Como essa pessoa pode usar as ferramentas que a lei oferece? Olha, o cidadão comum ganhou um aliado muito poderoso com o PNCP. O portal pncp.gov.br é, sem dúvida, o ponto de partida. Ali dá para pesquisar licitações e contratos por órgão, por município, por estado, pelo tipo de objeto que está sendo comprado ou contratado, por fornecedor. É um universo de informações. Que antes estava super espalhado, né? Exato. Ou às vezes nem estava disponível publicamente de forma fácil. Agora, em tese, está centralizado lá. Mas não é só olhar passivamente. Qualquer pessoa, física ou jurídica, pode questionar um edital se achar que tem alguma irregularidade, pode impugnar o edital ou pode simplesmente pedir esclarecimento sobre algum ponto que não ficou claro no edital. A lei garante esse direito no artigo 164. E tem prazo para isso? Tem sim. Geralmente, o pedido de esclarecimento ou a impugnação precisa ser feito até 3 dias úteis antes da data marcada para a abertura da sessão da licitação. Importante saber desse prazo. Fundamental. Além do PNCP, claro, vale a pena continuar de olho nas publicações do Diário Oficial da sua cidade ou estado e no site do próprio órgão que está contratando, especialmente nos municípios menores que ainda estão naquele período de adaptação que falamos. A informação pode estar nesses outros canais também. Então tem que ser uma busca ativa, né? Combinar as fontes. Sim, o controle social é isso, é uma postura ativa. E a lei reconhece a importância disso, inclusive mencionando implicitamente nas linhas de defesa. Saber outros detalhes também ajuda. Por exemplo, saber que as sessões de licitação presenciais, embora devam ser raras, têm que ser gravadas em áudio e vídeo, artigo 17, parágrafo 5º. Você pode até pedir acesso a essa gravação, ou saber que se uma obra pública parar por mais de 90 dias, um aviso sobre isso tem que ser publicado, incluindo o motivo e o que falta para terminar. Artigo 148, parágrafo 2º. Na verdade, é outro artigo, mas a ideia existe.
são pontos que o cidadão pode monitorar. Que panorama completo que a gente conseguiu montar. Fica muito evidente que a Lei 14.133 tentou sim dar um passo bem significativo para aumentar a transparência nas contratações públicas, principalmente com essa aposta forte no PNCP como um grande centro de informações. É uma mudança de paradigma, né? Sem dúvida. Mas, como em muitas coisas no Brasil, ter a lei e ter a ferramenta é só o começo da história, né? Com certeza. O sucesso depende da implementação real, do uso efetivo por todos os lados. Exatamente. A lei criou a estrutura, as obrigações, as ferramentas como o PNCP. Mas a cultura da transparência, essa precisa ser vivida no dia a dia pelos gestores públicos e precisa ser exercida pela sociedade civil. Facilitar o acesso à informação, como o PNCP busca fazer, é um passo enorme, não podemos negar. A questão agora é transformar essa facilidade teórica numa prática constante e vigilante de acompanhamento e controle. A informação está mais acessível, mas ela precisa ser usada, precisa ser analisada. Precisa ser transformada em conhecimento e, idealmente, em ação. E para quem nos acompanhou até aqui, fica talvez uma provocação para refletir um pouco sobre isso. De que forma a existência desse mar de dados lá no PNCP pode realmente mudar a qualidade do que é comprado ou contratado com dinheiro público aí na sua cidade, no seu estado. Será que nós, como cidadãos, como imprensa, como sociedade civil organizada, estamos realmente explorando todo o potencial dessa ferramenta para cobrar melhores resultados e mais integridade? Ou será que ainda estamos só arranhando a superfície do que é possível? É a pergunta de R$1 milhão, como se diz. O próximo desafio é justamente esse: ir além de apenas acessar a informação. Precisamos pensar em como avaliar se os dados disponíveis são claros o suficiente para quem não é especialista no assunto, se eles são confiáveis, se estão atualizados e, principalmente, como podemos cruzar essas informações, talvez, com outras bases de dados públicas sobre empresas, sobre sócios, para identificar padrões suspeitos, riscos de corrupção ou simplesmente focos de ineficiência no gasto. É transformar dados brutos em conhecimento útil e esse conhecimento em ação cívica em controle social efetivo. A ferramenta está aí, o desafio agora é a inteligência e a persistência no uso dela. Uma conversa fundamental e muito, muito esclarecedora. Muito obrigado por compartilhar todo esse conhecimento conosco. Foi ótimo. Eu que agradeço a oportunidade. É um tema essencial. E a todos que nos ouviram, esperamos que esta análise detalhada ajude a entender melhor as engrenagens da publicidade e da transparência na nova lei de licitações e, quem sabe, inspire a acompanhar mais de perto. Até a próxima!